Bom dia a todo mundo que vai entrar, que já está entrando. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula de balé adulto iniciante. E hoje a gente está aqui com um quadro novo, um quadro sobre as histórias do balé. E eu tenho certeza que você vai amar, porque como eu falei ontem na live que no Desenferruje, eu falei para vocês que a minha intenção é fazer com que vocês mergulhem no mundo do balé, né? Como se estivesse mergulhando numa piscina mesmo. E quando a gente mergulha numa piscina, a gente se molha por inteiro, não tem como a gente molhar uma partezinha ou molhar outra, não tem como. A gente mergulha, a gente se molha por inteiro. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero trazer a piscina do balé, o mundo do balé para vocês mergulharem aqui nesse mundo maravilhoso, encantador, fascinante do balé. Então seja muito bem-vinda. Meu nome é Márcia Bilar, para quem não me conhece. E a nossa convidada, eu vou deixar ela se apresentar. A gente vai mudar de lugar para ela ficar aqui a gente tá usando o afastamento aqui, né? Mas ela vai mudar de lugar. E aí eu vou ficar lá atrás de retaguarda e ela vai assumir aqui, porque ela que vai falar hoje. Ela é uma mestra em balé. Ela é uma professora de balé que eu respeito muito, que eu tenho muita admiração por ela. Ela trabalhou muitos anos na minha escola de balé e vocês vão conhecer e vão ver a bagagem que ela tem e tudo que ela vai mostrar aqui para vocês e ensinar para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar tudo que ela vai falar aqui, tá bom? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Márcia. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Vânia, professora de balé. Trabalho com isso há bastante tempo, são uns 40 anos assim. Então eu vim hoje aqui com vocês para a gente conhecer um pouquinho da história, como que começou essa estrutura que chama o balé, que é encantadora. Então, um conhecimento geral, assim, que os nossos antepassados vão trazendo pra gente e que a gente vai, cada vez que a gente conta a história, a gente gosta mais, quer saber mais. E eu acho que é isso que a Márcia quer que vocês façam também. E conheçam com um pouquinho mais de profundidade onde que a gente vai chegar, né? O balé adulto é bem-vindo sempre, a dança é muito prazerosa e tudo. Mas de onde que ela veio, né? Ela veio lá do século XVI, da corte, e foi caminhando nos bailes dos castelos. Mas nos bailes dos castelos era uma dança pela dança. E aí, com o tempo, lá uns 600 anos atrás mais ou menos, né, que historiadores vêm procurando saber também, que as coisas foram sendo estruturadas. Então, lá na Itália, onde existiam muitos castelos, na França, na Alemanha. Então, se dançava por dançar. Mas aí começou a vir o romantismo. E no romantismo tinha história. E com isso, alguém lá da época do romantismo falou, poxa, tem que ter uma história, né? Não pode só dançar por dançar. Então, aí foi se pensando nisso e foi se agrupando pessoas para contar uma história, um começo, meio e fim. No início, nas festas sociais, eles foram colocando aos poucos.
Então, o Luís XIV, que é o nosso precursor, né, que é o que aparece mais, a gente vê que ele amava a dança. Então, desde tenra idade, ele começou a dançar. Tanto é que ele é conhecido como o Rei Sol, porque foi criada uma história para ele dançar, aparecer mais. E estranho, né? Hoje a gente vê que o balé é para mulheres, mas antigamente os homens é que faziam os papéis de mulher e de homem. Mas teve uma época também que isso mudou tudo. Os homens ou tinham ido para a guerra, ou não queriam mais, ou começou a ter menos possibilidades, e aí as mulheres começaram a aparecer também. Então, o Luís XIV, ele começou a estruturar o balé, como a gente conhece, as 5 posições dos pés e dos braços, os passos. E aí, com esse encantamento dele, o balé deu uma guinada geral. Aliás, ele foi muito influente em muitas coisas, em arte, na dança, no vestuário, na música. E ele foi muito feliz, né, de ter gente dentro do castelo dele que podia compor músicas, construir histórias e dar um brilho maior pro balé, né? Então, com tudo isso, apareceram professores, né? E o pessoal do castelo queria aprender muito. Então, sugava tudo que era possível. Foi muito legal. E é sempre bom. Mesmo que, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, é antigo. É bem antigo. Mas, tudo que é didático, que está impresso, é bom a gente ver. Hoje a gente tem a internet, né? Que é muito legal. Tem historiadores que fazem pesquisas sobre esses assuntos e agora a gente sabe que, ou muitas de vocês devem conhecer, balés de repertório. Que é isso, Vânia? Então, os balés de repertório são aqueles balés que são repetidos muitas vezes. Muitas vezes. Eles começaram com uma estrutura bem legal lá em 1820, por esse tempo. E aí, os balés tinham que ter uma história que, assim, que cativassem as pessoas. Então, a história do Rei Sol, por exemplo, a história que ele dançava era uma história simples, mas que era muito interessante. Então, o primeiro balé que a gente conhece, assim, bem estruturado, que é dançado até hoje, então por isso que chama balé de repertório, é o La Sylphide. E todo mundo se encanta com essa história, porque é uma história de imaginação, né? Que as pessoas sonhavam com aquilo. Então, por isso que é legal. Quer perguntar alguma coisa, Márcia? Eu estava pensando aqui que você falou, né, que porque as histórias tinham que ser interessantes, né, e tudo. Mas porque a gente fica imaginando, por exemplo, assim, a gente fica pensando, né, na nossa época, a gente tem 1001 entretenimentos, né, 1001 formas de entretenimento, de divertimento, de lazer, mas antes não tinha, né? Naquela época, a gente tem que se projetar para aquela época, né? Exatamente. Porque aquela época não tinha. E aí o balé começou a ser, né? Passou a ser uma forma muito importante de entretenimento mesmo, né? Então os teatros deviam lotar, né? Ah, sim, com certeza. As pessoas iam mesmo, consumiam balé, né? Consumiam, porque como não existia uma comunicação fácil, né? Sim. Elas precisavam ter a parte social. Assim como a gente vê em filmes, em séries de vários países.
né? Tem série escocesa, tem série inglesa, tem série americana. As festas, né, sociais eram muito importantes. E era um momento de trocar, né, ideias e tudo. Então, os balés, eles vão se integrando e sendo um momento importante para as pessoas estarem juntas. Sim. Até fazerem negócio, Fazerem tudo, né? Porque negócio. a comunicação era difícil também, Sim. né? Não é igual hoje que se passa o WhatsApp e Então, rapidinho você vende alguma coisa, você compra alguma coisa. Sim, mas para chegar uma notícia também, Sim, demorava muito. Era tudo muito, também cada um no seu vilarejo, ou no Sim. seu castelo, ou no seu, né, É, reino. na sua Então, aldeia, né? Então, as coisas vão começando pequenininhas, assim como tudo, e aí depois foram se expandindo, né? Sim. Então, na Inglaterra, que lá na Royal, né, que começou o balé real e tudo, então ficou muito importante a área da dança, a arte. E talvez por isso, né, Vânia, que o balé, ele é uma arte tão... que até hoje, né, o balé é uma arte elitizada, né? É uma arte que não é em qualquer lugar que você faz balé, né? Então, às vezes, a gente até... lógico que hoje existem escolas que são escolas mais baratas e tudo, mas a grande maioria das escolas, e as escolas boas, né, são escolas com mensalidades caras, né? Porque realmente o berço do balé, né, Já veio lá de cima, né? Então realmente é uma arte diferenciada, né? Sim, é bem diferente. Então, na verdade, todas as artes, eu acho que né? Acabou vindo lá de cima, né? Música, pintura, né? Eu acho que todas elas, né? A arte, acho que de uma forma geral, né? É assim, né? É isso aí. Então, o balé nasceu ali, na Itália, na França, um pouquinho da Alemanha, que era o mundo, na verdade, né? Sim. Então, lá para 1600, né, na corte francesa, o Luís XIV, que estruturou um pouco mais, né? E esse balé La Sylphide tem uma coisa interessante, porque a Maria Taglioni, que é a bailarina que estreou esse balé, ela era filha do senhor Taglioni. E ela conseguia, mesmo, e engraçado que ainda sem essa sapatilha de ponta, ela conseguia elevar o peso do corpo sobre os dedos mesmo. Em alguns, não na meia ponta. Não na meia ponta, pontinha. ela passava da meia ponta e ia pra ponta. Mas não era o tempo todo, porque isso é uma coisa difícil de fazer, né? Até hoje, assim, se faz até algum exercício dessa forma, mas não era o tempo todo. Né? Não era dançar o tempo todo na ponta do pé, nem existia sapatilha de ponta. Então, e também a vestimenta que eles usavam era de corte até o pé. Não podia mostrar os braços, mal mostrava o rosto e o cabelo, né? Então, para mostrar só o pé, então eles cortaram um pouco o comprimento da saia. E como os tecidos eram muito pesados, né? Devido à temperatura do local onde eles moravam, tudo, foi se pensando no filó, numa maneira de um tecido que fosse mais esvoaçante, que quando a pessoa se movimentava, ele armasse, para poder mostrar o pé, né? E isso era um fetiche já na época. Então, é complicado, né? Culturas e culturas. Hoje a gente vai pra praia, né?
Praticamente pelado. Praticamente. Mas tudo bem. Então a gente tem que considerar uma época diferente. Culturalmente totalmente diferente da nossa, Sim. né? Então, e aí as pessoas achavam que ela flutuava só por conta de ela passar dessa meia ponta para ir para a ponta. Então, o pessoal ficava extasiado, né? Com essa possibilidade de ela estar flutuando, né? E essa história é muito legal, porque é uma ilusão que o bailarino tem, né? Que o personagem principal tem, de que é uma visão mesmo que ele tem, né? Porque ele está pretendido para uma outra pessoa, mas ela não gosta dele. Então é essa história romântica, né? Sempre tem a coisa do amor correspondido, amor não correspondido. Então ele tem essa visão dela, né? É bem legal. Mas fala um pouquinho mais, Vané, você falou do senhor Taglioni, né? Que ela era filha dele. Isso, Taglioni foi assim um dos primeiros professores. O Luís XIV estruturou e junto com o senhor Taglioni eles conseguiram fazer algumas sequências de passos. Por isso que saiu esse balé. Então, eles provavelmente devem ter discutido bastante. Não vamos fazer assim, vamos fazer assado. Não, agora nós vamos fazer assim. Deve ter sido bem legal. Assim, quando a gente junta mais de um coreógrafo, né? Deve ser uma discussão bem... Não, mas eu gostaria que fosse assim. Não, eu gostaria que fosse assado. Mas tudo bem, eu acho que no final acho que deu certo, porque a história até hoje contada, né? E é lindo, né? E é lindo, demais. lindo, lindo. É muito legal. Muito bem. Então, aí como na França o balé se desenvolveu bastante, aí logo a Europa toda queria fazer. Então, na Itália, na Inglaterra, na Alemanha, todo mundo queria ter o seu. Então, foi muito legal, porque aí mais pessoas faziam, mais pessoas viam, e aí eles começaram a ficar mais espalhados. Mas, poxa, como é que a gente vai pensar, né, no antigamente, a estrutura? Vamos pensar um pouquinho na estrutura. Porque os castelos, eles tinham um baita de um salão. Como é que eles foram chegar no teatro? Então, quando começou no palácio, o balé era feito no salão de festas. Então as pessoas estavam no mesmo nível e não conseguiam enxergar os desenhos que o balé fazia, que as danças faziam. Então, como o castelo era alto, então tinha as galerias. E aí as pessoas começaram a assistir os balés de cima. E os desenhos que eram montados eram para que as pessoas vissem de cima. Mas aí não cabia tanta gente. Aí eles começaram a ficar bravos. Ficava todo mundo se... Deixa eu dar uma olhadinha aí, pendurado lá no balcão, né? Aí eu falei, não, precisamos arrumar esse negócio, precisamos fazer melhor. Aí foi se pensando, poxa, além dos castelos, a gente quer levar para outros lugares. E aí começou a se... para mais gente, né? Porque tinha gente que não frequentava os castelos, né? Exatamente. Poxa, mas o teatro, na verdade, ele já existia para representações. Deixa eu contar um detalhe. O balé, antes de ser só dançado, tinha canto e declamação também. Era tudo misturado. Teatro, música, representação e dança. Era um musical. Era um musical. Já pensou? A orquestra lá, o canto, os próprios bailarinos com certeza cantavam e declamavam também, né?
Então, olha só que transformação, hein? Sair do palácio, estruturar sem simplesmente movimento e gestos para fazer uma comunicação. Acho que a gente devia fazer isso em uma língua, hein? Assim como o inglês, tem muitos historiadores hoje e linguistas, né, professores de línguas, que acham que a dança tem que ser uma língua. Sim, eu acho também, eu acho que o balé é uma língua, né? É uma língua. Assim como a música, né? É uma língua. Sim. Considerada uma língua. Tem muitos linguistas que acham e fazem maior força para que o balé seja considerado uma língua. Legal. Tem muitas coisas, muitos detalhes, né? Sim. Muitos entremeios. É muito legal. E aí a gente, cada vez que conta, cada vez que pensa, a gente quer saber mais. Se apaixona mais, né? Vai se apaixonando cada vez mais. Quer saber mais, quer se inteirar mais, né? É muito legal. Então, aí com esse negócio de sair do palácio, aí foi se pensando, poxa, eu quero levar para um teatro. E a estrutura do teatro que a gente conhece hoje já vem de lá de trás. Plateia, todo mundo sentado e o palco lá na frente. Claro que continuaram as partes que subiam, né, as galerias que sobem, para você ter uma visão de cima. Mas a estrutura do balé começou a virar frontal. Então, os bailarinos dançavam para frente, não mais para visualização só de cima. Então, começou a se dançar de frente, quase nunca de costas. Por isso que você não vê, se você assistir algum balé, qualquer balé, dificilmente o bailarino está totalmente o tempo todo de costas. Ele estará de frente. Sim. Isso falando do balé de repertório, né? Isso. Porque mesmo. hoje em dia no contemporâneo isso já mudou, né? Então, não que não se dance mas de acho costas. Que no balé clássico ele é mais assim. É mais, você vê mais. Sim. Não que ele nem existe, Sim. porque você faz voltas, né? Às vezes você estará de costas. Em muitos balés, a bailarina entra de costas, vira de frente. Mas, no geral, os bailarinos estão de frente. Sim. Para as pessoas verem a expressão, a movimentação, né? Então, quando a gente vai ao teatro, a gente vê a maioria dos bailarinos sempre de frente, mostrando a postura, mostrando a expressão, né? Então, isso é muito importante para a dança também. Muito bem. Aí, quando chega lá no século XVIII, a gente conhece o Jean-Georges Novare. Aí que a coisa pega mesmo, que ele transforma esse balé num espetáculo. Por isso que a gente fala, apresentação de final de ano, é um espetáculo. Então, cenário, iluminação, né? Roupa, que a gente chama de figurino, não é uma roupa comum, é um figurino, é uma coisa preparada para essa atividade. Então se pensa nos personagens, se pensa no desenrolar da história. Ela tem que ter um começo, um meio, um fim, né? E aí os recursos que o teatro pode oferecer, né, que para poder tornar aquela história mais real, né? Sim. A história é imaginativa, mas mesmo assim ela retrata um costume, Sim. uma história folclórica, uma lenda. Toda a história retrata a história de um país ou do lugar que você está. Então, tem balé que retrata o ambiente da Alemanha.
Tem balé que retrata o ambiente da Itália. Tem outros que mostram da França, né? E da Escócia, e da Polônia, e de toda a Europa, que era o mundo, né? Sim. Então, as histórias de repertório, elas vão retratar a história do lugar, uma lenda que é contada e aprimorada para a dança. Olha só que show, né? Aí a cabeça vai, ó, vai buscando histórias e vai buscando costumes. E para não deixar a história assim, sem pé nem cabeça, eles vão colocando elementos da antiguidade desse lugar, desse país, dentro da história. Por isso que, assim, por exemplo, no Lago dos Cisnes, tem o cisne, tem aquela coisa toda, né, mágica e tal, do balé, mas eles trazem as danças caráter, entendeu? Então, a dança caráter é para eles não esquecerem de onde que eles vieram, de onde que eles vieram, qual é a raiz, né? a raiz dessa história, né? Para sair e sonhar. É muito legal. Sim. Porque você fala assim, ai, mas na Bela Adormecida também tem. Ah, no Don Quixote é totalmente espanhol. Ah, no Quebra-Nozes é totalmente inglês, né? Então a festa de Natal, né? Como que era a festa, qual a importância da festa. Então trouxe o que é real da história para depois sonhar. Sim, transformar no lúdico, né? Sair do real e passar pro imaginário. Depois a gente volta e finaliza. Sim. Né? Então, a história, ela é muito envolvente. Todos eles, né, têm essa característica. Todos né? os balés têm. Exatamente. Você conta uma história, você mostra onde está a raiz, sonha e volta para a realidade. Né? Então, cada balé tem isso, esses elementos. Sim. São muito interessantes. E assim, seres humanos são curiosos. Então nós vamos nas minúcias, nós vamos procurar saber por que é assim, o que representa esse personagem. E aí é encantador, né? E eu espero que, assim, cada vez que a gente escute, eu vou ver o Quebra-Nozes, eu vou assistir o Lago do Cisne, mas eu tenho que entender esse mundo. Sim, senão então, tem muita coisa que não faz sentido. Mas por que esse fulano tá dançando assim? Por que acontece aquilo? Por que no meio de uma história tão romântica, de repente aparece lá uma coreografia que parece que não tem muito a ver, né? Então, tudo isso tem que ser entendido. Então, a gente precisa ler. Quando a gente vai no teatro, eles entregam um programa, né? Esse libreto que chama, tem lá a história, o resumo da história. E os personagens, o nome das pessoas que vão dançar e tudo. Mas se você não entende, não adianta nada. A maioria não vem explicando, né? Não. O papel de cada personagem. Não muito, vem. É um resuminho muito simples. Muito simples, né? É para você não ficar realmente sem saber o que está acontecendo. Muito legal. E é legal que essa coisa das histórias do balé, né? Todas as histórias tem sempre essa parte romântica, né?
Sim. E antigamente, né, era diferente mesmo, né? Então, as histórias elas acabam refletindo mesmo como era naquela época, né? Que pra gente hoje é uma coisa muito... A gente acha que é tudo imaginário, né? Não. A gente acha que é tudo imaginário, mas não era. Era assim que funcionava antigamente, né? Então, histórias dramáticas, né? A menina que se apaixona pelo inimigo, né? Inimigo mortal, né? As famílias são inimigas mortais. Então, mais que o Don Quixote. Sim. Que tem uma briga entre uma família e a outra. Sim. Então, e aí dentro desses balés, por exemplo, você pode fazer leituras também. Você pode falar assim, mas a Copélia, que é um balé de repertório muito antigo e é cômico, um dos balés mais alegres que existe, né? Que não é trágico nem nada, tem uma coisa cômica. Acho que é um dos únicos. Né? Que tem a parte La Firma HD tem um pouquinho de... É mais divertidinho também, mas não é tão... E Copélia. São os dois, assim, que são mais divertidos. Os personagens têm uma coisa engraçada e tal, não é tão dramático, né, como os outros. Principalmente Gisele, Lago do Cisne, né? Então, tem essa parte de brincar com as pessoas, fazê-las rir e tudo. Que antigamente tinha, né? Também. Tinha aquela diversão do bobo da corte, né? Que era o que divertia, né? Isso mesmo. Então, o que eu queria dizer com isso é que você pode fazer uma leitura desse balé. Por exemplo, o Lago do Cisne. Tudo bem, o cisne é uma figura super importante, mas você pode ler essa história como uma crítica social. Porque é um príncipe que está sendo exigido dele que ele se case, porque a mãe é viúva, a rainha é viúva, e ela quer deixar o reinado para um príncipe que tenha uma família, que continue a dinastia e tudo mais. E ele não quer. Olha só, né? É uma ideia que na época foi retratada no balé. Sim. Que ninguém, poxa, como que assim, né? A mãe exige que o filho case para ele assumir o reinado, mas ele precisa casar. Precisa não? Não é? Então é isso. A gente assistir um balé de repertório, né? Entender como as histórias aconteceram, como que elas vieram parar até hoje. E tem muita coisa, infelizmente, que a gente ainda nem conhece, ou muita coisa que se perdeu no tempo e que, infelizmente, dificilmente, né, a gente vai recuperar. Mas esses que ficaram, que são dançados até hoje, tudo, a gente não pode perder. Esses não podem perder. E esperamos que venham muitos mais, viu? E que eles se tornem repertórios também, né? Sim, boas histórias, boas ideias, bons bailarinos. Então, a gente tem que continuar. Ô, Vânia, você falou um pouquinho da vestimenta, né? Do que era comprido, né? Mas quando que começou a se usar o titi-prato? O titi-prato começou bem mais tarde. Tá. Bem mais tarde. Não tem uma data, assim, muito específica, né? Sim. Mas Porque o titi-prato é aquele que fica à mostra, né? A perna toda. Né? Então, mas começou lá atrás, há muito tempo atrás. Até
chegar no tutu prato já era século XX. Sim. Começou lá no século XVIII, aí até chegar aqui só no século XX. E aí eles começaram a chamar de o comprido. O comprido, né, esse longo, ele é chamado de titi romântico, exatamente por causa da época que ele começou a ser usado. E muito usado, em vários balés foram usados. Sim. E é branco. Vê que a cor é branca, etérea, para realmente fazer com que o imaginário voe. O branco é uma cor do imaginário. Sim. Né? Você pega um papel, é branco. Aí depois você desenha, você amassa, você recorta, e aí você desenha, né? Então, Lacilfide, Gisele, tem o balé de Tchaikovsky, que são as valsas, todos eles são chamados de balé branco, balé com titi romântico. Ah, mas as pessoas são danadas, né? Ah, não, mas eu não quero fazer mais romântico, eu quero fazer mais ousado, maléfico, né? O bem contra o mal. Essas coisas a gente sempre quer demonstrar. Então, o tutu só chegou muito tempo depois, lá pro século XX quase. Legal. Muito bem. Bom. Eu não sei se você vai falar hoje ou vai falar na próxima sexta sobre a sapatilha. Isso, na semana que vem. Semana que vem? Tá, então, ó, venham na semana que vem pra gente continuar essa história, né? E agora eu queria deixar com vocês, assim, uma tarefinha pra vocês, né? Porque eu acho que se você tá aqui assistindo essa live, né? Porque você tem interesse em entender mais sobre o balé, né? Então, assim, a gente tá aqui aplicada, tem que estudar em casa, né? Então, eu vou te dar a tarefinha de você pesquisar e ler mais, e né, hoje em dia a gente tem internet, então infelizmente vocês talvez não tenham esses livros maravilhosos que a Vânia trouxe aqui, mas vocês têm a internet aí para vocês pesquisarem, para vocês começarem já a assistir, né, balés, e de repente até era interessante, foi uma coisa que eu pensei agora, porque a gente já sabe qual é o próximo tema da nossa live de sexta-feira, né? De repente, se elas pré-assistirem, eu acho que fica mais interessante, né? Para elas entenderem melhor o que você vai contar. Sim. Né? Então, conta aí qual é o balé que elas têm que assistir de tarefa de casa. Vamos lá. Olha só. Tem que assistir lá seu feed, hein? Ó! Essa história é muito interessante. Claro que tem diversas versões, né? Diversas remontagens, né? Muitas companhias, tanto a Bolshoi, o Royal, o American Ballet, a São Paulo Companhia de Dança, que é brasileira, né? Que vocês podem se inteirar nela. Sim, ela legal, também dança balés de repertório, não só clássicos, mas contemporâneos também, que também são repertório. Lá seu feed, ok? Então, sexta-feira que vem vai ser dia 12. Dia 12? Então, sexta-feira que vem, né? Isso, dia 12. Dia 12 de março, a gente vai falar, a Vânia, né? A Vânia vai falar sobre lá ou lê? Lá Silfide. Não confunda, porque tem o lá e o lê, tá? Então é lá Silfide, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. A gente preparou com muito carinho, a Vânia preparou com muito carinho todo esse conteúdo aqui pra vocês, né? Eu tenho certeza que vocês
descobriram muitas coisas sobre o balé, sobre, né, a história do balé, que é tão importante, né, pra gente que tá querendo realmente se aprofundar nesse mundo e mergulhar de cabeça, assim, daquele mergulho mesmo. Principalmente agora, a gente que tá, né, passando por uma fase tão difícil, né, do mundo, da nossa vida, né, então a gente precisa realmente se aprofundar em alguma coisa, pra gente não deixar a nossa cabeça ficar aí, né, maluca, porque são muitas coisas, são muitas informações e muita coisa que deixa a gente triste, né? Porque é uma tristeza muito grande que a gente está vivendo nesse período aí, né? Então, consumam esse conteúdo, procurem, assistam, esse balé no YouTube vocês vão encontrar. Então, realmente se aprofundem, se dediquem tempo, né, estudando isso, que eu tenho certeza que vocês vão amar e vão passar tempos deliciosos assistindo esse balé, tá bom? E daí vai ficar melhor para vocês assistirem a live que vem, que aí vocês já vão estar sabendo bem do que ela tá falando, e aí vocês vão entender, entendi agora aquela parte, né? Então fica melhor para vocês, tá bom? Um beijo grande e a gente tem, então, a nossa próxima live é segunda-feira, 18 horas, tá bom? Então toda segunda-feira continua sendo 18 e durante a semana toda, terça, quarta, quinta, sexta, 8 horas da manhã, beleza? Um beijo grande, Balé 30+, hoje 18 horas na comunidade do Facebook, tá bom? Beijo grande, gente. Tchau.